Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Coisa tremenda, coisa poderosa. Tivemos um culto ontem com a ministra Deise, a missionária Deise, falando sobre o amor de Deus, que é o tema desse mês de novembro, que nós tivemos uma direção na Igreja Verbo da Vida Blumenau, amém? Então nós vamos todos os cultos falando do amor de Deus, vai ser maravilhoso. Aleluia, graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Lembrando sempre que você pode ir no nosso canal e assistir, dar um like, dar o seu joinha e, sabe, comunicar as coisas maravilhosas que você tem ouvido na palavra e propague também, inclusive, esse Café com Fé e Confissão. Nós estamos falando sobre as doces influências do Espírito Santo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre as doces influências do Espírito Santo em nossa força espiritual. Nós precisamos das doces influências do Espírito Santo para nos dar força espiritual. Precisamos de uma força sobrenatural por causa da nossa estrutura fraca. Somos vasos fracos, não é verdade? Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103, o verso 13 e 14. A fraqueza da sua e da minha estrutura faz com que nós retrocedemos e falhemos o tempo todo. Por isso precisamos da força espiritual. Somos incapazes de acertar o alvo porque a nossa estrutura é frágil. Ela cansa, ela se desgasta, ela se estafa, ela se preocupa, ela fica inibida, ela adoece. A única esperança que nós temos é o Espírito Santo, que nos fortalece com poder no nosso homem interior, naquele que é nascido de novo. Precisamos de uma força sobrenatural para vencer todos os inimigos, todos os obstáculos, todas as circunstâncias que vêm sobre as nossas vidas. Aleluia! Graças a Deus por isso. A força espiritual é a capacidade sobrenatural que nós, como crente, temos para vencer as tentações desse mundo. Sem a influência do Espírito Santo, que nos torna espiritualmente forte, não seremos capazes de suportar a maioria das tentações. Sem a influência do Espírito Santo, que nos torna espiritualmente fortes, não seremos capazes de superar, de resistir à maioria das tentações. Nós precisamos da força do Espírito Santo para superar todas as coisas que nós vamos experimentar nessa vida. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Por meio do profundo trabalho do Espírito Santo, nós vamos nos tornar forte na nossa família, na nossa congregação, no nosso estado, na nossa cidade, no meio do nosso bairro e das pessoas que nós vamos também influenciar. Não é maravilhoso isso, gente? Que maravilha saber que o Espírito Santo distribui uma força, aleluia, né? Num trabalho profundo que ele faz em nós, aleluia. Nós vamos sobreviver a fulminantes tempestades pela influência do Espírito Santo. Nós estaremos de pé quando os outros caírem. Nós estaremos em pé quando os outros tiverem que se curvar. Como o Espírito Santo nos dá força? A doce influência do Espírito Santo dá força pela transmissão do poder ao nosso homem interior. Como exatamente o Espírito Santo ministra essa força para o homem interior? Esclarecidamente, não dá para saber, mas sei que é real, porque eu já experimentei e você já experimentou isso. Existe algo chamado poder. Esse poder é transmitido ao nosso espírito, então nos torna mais e mais forte no Senhor. É a alegria do Senhor, que é a nossa força, que vem através dessa força espiritual do Espírito Santo na nossa vida. Ore para que o Espírito Santo o torne forte. Efésios capítulo 3, o verso 14 ao 16, nos ensina alguma coisa interessante sobre isso. Por causa disso me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no nosso homem interior, daquilo que nós estamos falando. Então você pode orar, sabe, né? Se dobrando, reconhecendo que Deus tem uma riqueza e uma glória, que Ele concede que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante ao Espírito Santo no nosso homem interior, do que estamos falando. Efésios capítulo 3, o verso 14 ao 16. A doce influência do Espírito Santo nos fortalece quando o Espírito do poder repousa sobre nós. Aleluia. Esta é uma profecia que revela a forte força de Jesus Cristo. Jesus era espiritualmente forte. Ele venceu todas as tentações que encontrou. Ele destruiu todas as obras do diabo e ministrou o poder de Deus com grande força. Mas como ele se tornou tão forte? O Espírito de poder repousava sobre ele. Isaías 11, 2 diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 2. Aleluia. Sabe, querido, não só isso, a doce influência, a força do Espírito Santo também nos dá a força física. A força vem pelo preparo corporal, vem do comer bem, de se exercitar corretamente. De fato, isso é verdade. Mas nós, filhos de Deus, devemos saber e crer que há também a força que vem do reino do Espírito. Um espírito maligno pode dar a um homem uma força sobrenatural, muito além daquilo que ele adquiria pelo trabalho corporal, levantamento de peso, em academia. O Espírito Santo também pode nos dar uma força física sobrenatural e pessoal. A Bíblia está cheia de exemplos de seres humanos que receberam a força sobrenatural do reino do Espírito. Quando estamos sob a influência do Espírito Santo, recebemos força do Senhor. É por isso que não nos sentimos cansados nem fracos ou doentes quando estamos ministrando sobre a unção. Muitas pessoas só sentem sintomas da sua doença quando terminam de ministrar sobre a unção do Espírito Santo. Todos os sintomas desaparecem. Aleluia. Sabe, queridos, isso é uma verdade. Isso é poderoso. Aleluia. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 19, o verso 14 a 16, diz assim: e que faziam isto eram 7 filhos dos judeus chamados Cefa. Aleluia. Sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos fugiram daquela casa. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, nós vemos lá em Juízes 14, 5, 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando a Vima de Tima, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como se rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Aqui está falando a respeito de Sansão, né? Sansão, o poder do Espírito Santo dava força. Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele desceu até Asquelon, ali matou 30 homens, tirou as roupas finas que ele vestia e deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou à casa do pai furioso, como o que havia acontecido. O Espírito Santo deu a Sansão força sobrenatural para matar 1000 homens com uma queixada. Juízes. Aleluia. Nós vamos continuar amanhã. Juízes 15, 14, 15. Eu continuo amanhã daqui. Um bom dia. O Espírito Santo lhe dá força espiritual e força física. Eu oro para que você tenha esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã no café nós continuaremos daqui. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Em nome de Jesus, amém.